Sejam bem-vindos ao Hipóteses, eu sou o Márcio e trago-lhes mais um vídeo sobre as Sagradas Escrituras. O tema de hoje é Judas, o traidor que foi traído. Espero que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai e que o nosso Senhor Jesus Cristo esteja presente nessa obra e em nossas vidas. Fique comigo aqui no Hipóteses. Entre todos os seguidores de Jesus Cristo, Judas é aquele que entrou para a história do cristianismo como sinônimo de figura traiçoeira. Seu nome, que significava louvado, abençoado, ficou estigmatizado de forma negativa, como algo amaldiçoado. Mas, como esse personagem que outrora muito contribuiu de forma positiva para o Evangelho, acabou caindo na condição de desgraça irreversível. Vejamos o texto de referência que encontra-se em Mateus 26, 14 a 16. Está escrito: E aconteceu que um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ao encontro dos chefes dos sacerdotes e lhes propôs: O que me dareis caso eu vou-lo entregue? E lhe pagaram o preço, 30 moedas de prata. E desse momento em diante, procurava Judas uma ocasião apropriada para entregar Jesus. A mente de Judas estava atormentada pela influência do tentador. Pensar claramente já não era possível para o apóstolo que outrora servia ao Cristo. Sem a influência de Jesus, Judas adentrou em densas trevas e agora, tudo que procede de suas ações deletérias causará dor e sofrimento ao Cristo e aos seus seguidores. Quando Judas decidiu entregar a Jesus, ele já deveria ter todo um plano arquitetado, algo do tipo: como ter acesso ao templo, sendo alguém provavelmente procurado por andar com Jesus. Depois de chegar ao templo sem ser preso, como convencer a guarda do templo a deixá-lo entrar e falar com os chefes dos sacerdotes, sem ser acusado de traidor, dissuadir o sumo sacerdote a não prendê-lo e ainda persuadi-lo a seguir seu plano, que ocasionaria na prisão de Jesus. Certamente, depois que Judas saiu da presença de Jesus, o apóstolo deve ter passado várias horas planejando e pondo a sua estratégia em prática. Se os apóstolos tivessem um pouco mais de empatia, eles poderiam ter designado alguém para ir atrás de Judas. Contudo, até dá para entender que ninguém queria sair do lado do mestre naquele momento. Por isso, é plausível pensar que, durante esse tempo, o Espírito Santo deve ter tentado dissuadir Judas. Contudo, o traidor já estava determinado. E se o Espírito Santo não fez ele mudar de ideia, nada mais mudaria suas intenções. Judas procurava ocasião para entregar Jesus, e a hora finalmente chegou. Depois de cearem e irem ao Getsemane e Jesus orar por 3 vezes, talvez já fosse por volta das 10 ou 11 horas da noite, e Judas, o guia cego, levou os soldados romanos e uma grande multidão armada, além dos servos dos sacerdotes ou até os líderes religiosos, para prenderem a Jesus. Ao ver que suas ações resultariam em uma inevitável morte, Judas vai ao encontro de seus astutos aliados e parece querer desfazer o que aconteceu. Só que agora ele não tinha mais planos e nem com quem negociar com os sacerdotes. Observe em Mateus 27, 3, 5. E sucedeu que Judas, o seu traidor, ao ver que Jesus havia sido condenado, sentiu terrível remorso e procurou devolver aos chefes dos sacerdotes e aos anciões as 30 moedas de prata. E declarou: Pequei, pois traí sangue inocente. Mas eles alegaram: O que temos a ver com isso? Esta é tua questão. Judas atirou então as moedas de prata dentro do templo e, abandonando aquele lugar, foi e enforcou-se. Sua preocupação, misturada a um caótico remorso, talvez até, quem sabe, um sentimento associado ao arrependimento, fez Judas ir para o mais distante possível de Jesus e de seus seguidores.
e em seguida ele pôs um fim à sua história, que teve um início brilhante, mas que acabou em definitivas trevas. Qual é a hipótese de hoje? Judas, o traidor que foi traído, teve seu coração dilacerado no momento em que os sacerdotes e os anciões, insensíveis às suas palavras de dor e até de arrependimento sobre o que havia feito com o seu amado mestre Jesus, e os sacerdotes lhe diz: que nos importa? Isso é contigo. Nesse momento, o traidor se sentiu profundamente traído por aqueles que ele passara a confiar. Em sua mente, Judas não tinha mais para onde voltar ou ir. O mestre estava preso e ele sabia que em breve iria acontecer. Talvez ele tenha presumido em sua mente, influenciada pelo diabo, que existisse alguma indiferença por parte dos apóstolos, e por isso seu remorso o impedia de olhar para eles novamente. E os líderes religiosos agora viraram as costas para ele. O traidor agora sente violentamente os efeitos de sua traição ao ser traído pelos líderes religiosos judeus. Podemos concluir que a conversa com os líderes religiosos aconteceu. Tudo parecia ter saído conforme planejado. Contudo, o traidor nem imaginava que a possível conversa com o Espírito Santo lhe traria um peso na consciência, a tal ponto dele reconhecer que havia cometido um grande erro. E ao tentar reverter os fatos, a realidade por trás do pacto entre ele e os sacerdotes revela a dura realidade: Jesus vai morrer e você é o culpado. Não temos mais negócio algum com você. Vai embora. Acabando Judas de destruir aquela harmonia que havia entre ele, Jesus e os discípulos, agora ele estava prestes a ser destruído por suas próprias ações. Quando Judas terminou sua traição, imediatamente foi traído. A dor causada pela traição de Judas só foi superada pela alegria proporcionada pela ressurreição de Jesus Cristo ao terceiro dia. Se nós tentarmos contextualizar o Salmo de número 30, versículo 5, vemos que o choro durou 3 dias, mas a alegria da manhã durou para toda a vida em forma de salvação em Cristo. E para Judas restou o lamento, a vergonha e a decepção por toda a eternidade. Esse foi o Hipótese de hoje. Se gostaram, deixe seu like, comente e até o próximo vídeo aqui no canal. Tchau!